Alunos do segundo ano, vamos lá. Vamos encerrar o PET 6. PET 6 do segundo ano, está aqui. Segundo ano, semanas 3 e 4. Vamos ter pela frente o PET 7, dezembro, e outras coisas que virão aí. Bom, o assunto é dilatação térmica dos sólidos. O próprio nome está falando. Dilatação é quando ocorre um pequeno aumento nas dimensões. Nós sabemos que nos sólidos a rede de ligação de moléculas é chamada rede cristalina, né? Átomos, imagina um cubo, tem cada ponto ali, é como se ali tivesse uma molécula vibrando, porque a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, a energia cinética média das moléculas. Se eu fornecer calor, vai vibrar mais, e uma vai chocar com quem está perto e vai sofrer esse fenômeno de um pequeno acréscimo na dimensão, que é a dilatação térmica. O fato contrário acontece. Se a temperatura cair, a vibração diminui, as moléculas ficam um pouquinho mais agrupadas e a dimensão também diminui. Tem ao longo do estudo da física, em todas as séries, mesmo no curso superior, com muitas tabelas, ábacos, muita coisa estudada, né? Que vem de fora. O homem vem tabelando situações, dando mais segurança para você utilizar aquilo que o homem desenvolveu ao longo dos anos, séculos. Veja bem, uma obturação no dente, seja ela de luva-fio, que é aquela luzinha azul, que é uma cerâmica, ou seja, uma obturação metálica, um metal, tem que dilatar igual o dente. Porque se eu tomar café, dilatou o dente e a obturação. E se um dilatar mais que o outro? Eu posso perder a obturação? Ao contrário também, se eu tomar água gelada, e se um contrair mais que o outro? Se o dente contrair mais do que a peça não vai soltar, nem a obturação. Mas se for o contrário? Então, estudos sobre estudos, com muita técnica, com muita aprendizagem, com muita experimentação. E fazendo experimentação, nós temos nos sólidos 3 tipos de dilatações. Linear, quando é uma dimensão a mais importante, é o comprimento. O que é comprido, por exemplo? Um fio, uma grande ponte, um trilho de uma linha férrea, fogão tem grelhas, né? No forno, são fininhas, compridas. Poste. Tudo que for uma dimensão mais importante que as outras duas, se o comprimento é mais importante do que largura e espessura, é uma dilatação linear. Agora vamos imaginar uma chapa. Uma chapa, a gente pode considerar a espessura, que ela é muito fina. Ela tem 2 dimensões, comprimento e largura. Então vai ser a dilatação superficial da superfície.
com a quadra de futebol de salão, seja no sol, tem que se prever a dilatação que vai ocorrer. Também em prédios, porta contra incêndio, e por aí vai. Então vamos direto ao assunto, porque eu não posso alongar não. Tem a dilatação em 3 dimensões, que é a volumétrica. Por exemplo, uma carreta, 10.000 litros de gasolina. É o volume da gasolina que, dependendo da temperatura, pode aumentar de volume ou não. Até no tanque do seu carro. Se você encher o tanque do seu carro, pôr no sol, tem um ladrão lá no tanque, a gasolina vai dilatar, um pouco de gasolina vai ser jogado pelo ladrão, que é uma mangueirinha, e vai jogar fora. Se você encher muito seu tanque, subir um morro muito forte, se a gasolina vier em direção ao ladrão, um pouquinho vai jogar fora. E é se aprendendo com a experiência, com a prática, com a vida. Bom, para começar então, vamos estudar a dilatação linear, que é do comprimento. Quando uma dimensão é mais importante, algo fino e comprido. Já disse, fio na rede elétrica, torres de alta tensão, tem aqueles cabos longos, indo aqui para Carmo, Poema, ali na Pedreira tem uma subestação, torres imensas com aqueles cabos, dilatação linear, porque ele é muito longo, tem que se prever tudo. Então vamos lá, eu tenho aqui uma barra, um pedaço de arame, sei lá, de um comprimento inicial. Tudo que é inicial vai ser zero, LO. Comprimento LO, temperatura inicial TO. Se eu esquentar um pouco, ela vai dilatar. Ela vai dilatar para os dois lados. Então tem um vermelhinho para cá e para cá. Dilatou um pouquinho os dois lados. Se eu medir, é o comprimento final após a dilatação. Lógico. Quanto que dilatou? Basta subtrair o comprimento final menos o inicial. Então, ΔL, que é o comprimento final menos o inicial, delta é sempre variação na física. A dilatação ocorrida é o comprimento final menos o comprimento inicial. Se essa dilatação der um número positivo, é sinal que realmente dilatou, as moléculas se expandiram. E quando der um valor negativo, é que a temperatura caiu, houve uma contração dos átomos e moléculas, dizendo então que a medida final é menor do que a inicial. Estudando, fazendo experimentos, na dilatação linear, que é comprimento, chegou-se a essa equação. A dilatação linear depende do comprimento inicial. É lógico, se eu tenho o mesmo fio de 5 metros e de 1 metro, esquentar a mesma temperatura, quem vai dilatar mais? O de 5 metros. Então, é o comprimento inicial. Alfa é um coeficiente que, após estudos, vendo como é que a dilatação ocorre, ele é tabelado para quase todos os tipos de substâncias. Quem dilata mais, quem dilata menos, é uma característica do material, no caso aqui é sólido. E ΔT, nós estamos falando de temperatura. Delta é variação. Temperatura final menos temperatura inicial. Unidade de comprimento, metro, centímetro, quilômetro. Temperatura, graus Celsius. Qual que é a unidade do coeficiente de dilatação? Fiz um exemplo aqui. Se eu colocar metro aqui, vou achar a unidade alfa. Aqui é graus Celsius. Corto o metro por metro. Ficou 1 alfa graus Celsius. Eu quero a unidade desse aqui. Então o grau Celsius vai descer. Alfa é 1
dividido por graus Celsius. Pode ser escrito assim, 1 por grau Celsius? Pode. Mas os livros não gostam muito de colocar unidade em fração, não. Qualquer número pode estar elevado a 1, né? Ele mesmo. O mesmo, uma unidade física ou química, qualquer unidade de medida. Esse grau Celsius está elevado a 1. Tem uma propriedade matemática que quando eu passo do denominador para o numerador, troco o sinal de expoente. Então fica 1 vezes o grau Celsius sobe, o expoente é 1 positivo, fica 1 negativo. Então a unidade, U de unidade do coeficiente alfa, é grau Celsius elevado a menos 1. Será que lá na Inglaterra é grau Celsius também? Acredito que não, porque eles usam muito grau Fahrenheit. Deixa pra lá. E aqui eu escrevi alguns coeficientes aí, tirei de livros ali. O coeficiente do ouro, 15 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Alumínio, 22. Opa, ele dilata um pouquinho mais que o ouro. Vidro, 9 vezes 10 a menos 6. Ó, o vidro dilata pouco. Dilata pouco o vidro, hein? Por isso que as janelas podem ser feitas de vidro, suportar a luz do sol e não dilatar e não trincar, né? Mas se não deixar um espaçamentozinho ali, que tem aquele betume que vela ali, se o sol for forte, pode trincar. E o vidro pirex, que é o que dilata menos, 3,2 vezes 10 a menos 6. Enquanto o vidro comum é 9, o pirex é 3,2. É por isso que o vidro pirex aguenta alta temperatura e baixa, sem quebrar, porque ele dilata mínimo. Se você pegar um copo comum, põe café nele, tira, joga água gelada, ele vai trincar na hora. E quanto mais grosso for o vidro, o copo, mais fácil de trincar. Fino não, porque fino a temperatura rapidamente fica na parte interna e externa, quase que a mesma temperatura. Não dá quase dilatação nenhuma. Uma taça, por exemplo, dificilmente trinca. Se eu trocar um quente por um frio, uma coisa muito gelada. Mas o copo comum que a gente usa, se você pôr água quente fervendo e água fria, vai trincar. E no vidro pirex vai trincar? Você põe um vidro pirex no forno ali a 180 graus, 200, 150, ele não trinca não. Tem prato que pode ir para o forno? Tem. Tem outro que não pode? Tem também. Tem uns que trincam, outros que não. Então, após então ocorrer a dilatação, qual é o comprimento final da barra? O comprimento final da barra é quanto que media no início, mais quanto que aumentou. O comprimento final é o comprimento inicial, mais a ΔL, que é a dilatação. Exercício número 1. Bola para frente. Uma bobina todo mundo conhece, né? A Uzi Minas aqui fabrica muita bobina. Não, de aço laminado, né? Já é superfície plana, né? A antiga companhia belgo-mineira de João Molevade, hoje é a ArcelorMittal, lá fabrica bobinas de arame. São trefilados, a trefila puxa uma extrusão violenta, apesar de estar um diâmetro maior, ele sai um diâmetro mais fino. E essas bobinas vão ter utilidade aí para fazer tela e 1001 utilidades. Então eu tenho uma bobina aqui e ele quer saber, passou de 35 graus para 10. Quanto que vai medir essa bobina agora? Olha, se a temperatura caiu, vai haver uma contração
ela vai diminuir um pouco de comprimento. É muito pouco para coisas pequenas, mas para coisa de 2.000 metros, 2 quilômetros, dá para a gente ter uma noção melhor. Vamos fazer a conta aqui. Olha a equação lá. Dilatação ou contração que vai ter aqui? Vai ter contração, porque a temperatura caiu. Comprimento inicial, 2.000 metros. Coeficiente que foi dado do material aqui, o cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5. Cuidado, hein? Aqui é menos 6. Isso aqui, se eu passar para 10 a menos 6, dá 16. Então, o comprimento alfa do cobre é 16 vezes 10 a menos 6. Está aqui nessa faixa aqui, ó. Porque ele caminhou uma casa para a esquerda e diminuiu aqui. 1,6 vezes 10 a menos 5. Temperatura final, 10. Menos temperatura inicial, 35. Eu gosto de trabalhar com potência de 10. Facilita a conta. Esse 3 zeros aqui, ó. 10 elevado ao cubo é 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000. Então, sempre que tiver zero, joga em potência de 10. Porque nós temos potência de 10 aqui. Então, esses 3 zeros é 10 ao cubo. Então, ficou 2. Isso aqui é 1.000, que é 10 ao cubo. 1,6. 10 a menos 5. 10 menos 35. Menos 25. Agora, eu multiplico os números sem potência. 2 vezes 1,6 e vezes 25. Mais vezes menos. Esse vezes esse, vai dar 80. E produto de mesma potência conserva a base e subtrai os expoentes. Eu tenho 3, estou devendo 5, vou ficar com menos 2. Tá. Quem tem costume vai caminhar 2 casas para a esquerda. 1, 2 com a vírgula. 0,8 o quê? Metros. Mas eu prefiro trabalhar com potência de 10. A potência de 10 de qualquer número pode migrar para o numerador ou denominador trocando o sinal de expoente. Aqui está negativo, eu vou descer com ela e ficar positiva. 10 a menos 2 desceu, ficou 10 a mais 2. Ficou menos 80, 10 ao quadrado, 100. Cortou 0 com 0, 8 dividido por 10, 0,8. Então, ficou negativo, porque a temperatura caiu. Então, a barra diminuiu 0,8 metros. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Se eu multiplicar por 100, vai dar caminho duas casas para a direita, uma mais um zero. Daria 80 centímetros. Não é muito não, né? 1 metro mais ou menos isso aqui. 80 centímetros é a dilatação que ocorreria nessa bobina de 2 quilômetros. É muito grande. Então a dilatação às vezes é imperceptível, mas ela acontece. E é importante em muita coisa que é construída pelo homem. Então aí a resposta é letra A. (0,8 metros a menos, letra A, 0,8 metros a menos. Segunda questão. Tem uma régua metálica, foi colocar, mediu, não lápis aqui, tem um lápis preto aqui dentro, uma régua comum de metal, mediu o tamanho do lápis. Coloca a régua no congelador.
baixou a temperatura. Suponhamos que esse lápis meça aqui. Vou até medir. Esquisito. 16 centímetros. 16 centímetros. Quando eu tirar a régua do congelador e medir o lápis, ele vai medir mais ou menos. Se a régua no congelador contraiu, o espaçamento de centímetro ficou menor. Então, ao invés dele marcar na régua já congelada, o que marcava antes não vai mais, vai marcar uma diferença. Se 1 centímetro da régua diminuiu, quer dizer que ele vai aumentar o comprimento do lápis. Ele vai dar, esse deu 16 centímetros, vai dar mais de 16 centímetros, porque houve uma contração da régua lá. Então a resposta, o lápis medido na régua congelada, um bom tempo no congelador, como ela encurtou as medidas de centímetro, e eu pôr o lápis do lado, ele vai medir um valor maior do que 16. Então é a letra A, maior porque a régua sofreu uma contração. Aqui. Último exercício, ele deu uma barra de ferro. Ferro me deu o coeficiente de dilatação, a medida inicial 15 metros, temperatura inicial 20, temperatura final 150. Ora, lógico, está esquentando a barra de ferro, ela vai dilatar. E ele na letra A, quanto que dilatou? Substitui a equação. Comprimento inicial da barra, 15. Não. Aqui eu coloquei o alfa primeiro. Qual foi o coeficiente de dilatação? 12 vezes 10 a menos 6. Comprimento da barra, que a ordem de posição não altera. Comprimento da barra, 15. Temperatura final, 150. Temperatura inicial, 20. Aqui, nós vamos multiplicar os números. 12 vezes 15, 180. Mantenho 10 a menos 6. 150 menos 20, 130. Agora eu multiplico aqui, ó. 180 vezes 130, 23.400 vezes 10 a menos 6. Mas ainda não nos deu uma noção perceptível de quanto que dilatou. Então nós vamos sumir com essa potência de 10 aqui. Eu dou uma paradinha ali, termino a questão 3 ali e encerramos então o PET 6. Só um segundinho. Bom, então vamos terminar o exercício. A dilatação, então, como houve aquecimento, esse número aqui. Eu gosto de potência de 10 eliminar. Tem gente que sabe caminhar direitinho para a esquerda ou para a direita. Eu prefiro, se for positivo, você vai empurrar a vírgula para a direita. Para a direita. Não está aqui. 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, dá 100, a vírgula caminha para a direita. Negativo caminha para a esquerda. Eu prefiro descer com a potência de 10, fica mais fácil, quer ver? 23.400 eu ponho em cima, potência de 10 a menos 6, vai para o denominador e fica mais 6. Mais 6 é 1 com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortei 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Ficou 234 dividido por 10.000. Quem gosta, fala assim, aqui tem 4, eu vou caminhar 4 casas para cá. 1, 2, 3,
Tem que ter mais um. Tem que pôr um zero com a vírgula. Depois o outro zero. Nessa caminha. 1, 2, 3, para dar 4, põe um zero. Põe a vírgula e acrescenta um zero na frente. Está resolvido. Mas se você dividir na calculadora, vai achar isso aqui. Uma dilatação muito pequena, né? Em metro, também era somente 15 metros, né? 15 metros. Se eu multiplicar aqui, o metro tem 100 centímetros, 2, vai dar 2,3 centímetros. 2,3 centímetros é muito pequeno. Qual é o comprimento final da barra? O comprimento final, letra B, só somar o inicial com a dilatação. Tinha 15 de comprimento, 15 mais essa dilatação, deu 15,0234 metros. Terminou aí. Questão 3. Terminamos o PET 6. E eu deixei aqui uma informação interessante para vocês. Esse fogão é forte, espera aí. Só não serve, não. Há algumas substâncias que têm uma dilatação irregular. O que é isso, hein? Quando eu esquento, ao invés de dilatar, contrai. E quando eu abaixo a temperatura, ao invés de contrair, dilata. E por uma causa que Deus que sabe, e os cientistas que estudam, a água tem uma dilatação irregular. O que é isso? A 0 grau, a água tem um volume, aqui em cima, X. X1, aqui embaixo é X2. Quando você começa a esquentar a água de 0 graus até 4, a água tem umas ligações químicas chamadas pontes de hidrogênio, e quando você esquenta ela de 0 até 4, elas são rompidas. Se elas são rompidas, os átomos e moléculas ficam mais próximos, então ocorre uma contração. Ela diminui de volume, ó. O volume a 4 graus é menor que o volume a 0 grau. Quer dizer então que de 0 a 4, se eu aumentar a temperatura, a água diminui de volume? Sim. E de 4 em diante? De 4 em diante, essas pontes de hidrogênio, que é H2O, tem ver aí a cadeia química, como é que funciona, né? Essas pontes de hidrogênio, são ligações elétricas, voltam ao normal e começam a dilatar normalmente. É por isso que você põe água gelada num plástico, no congelador, enche ele demais, ele estoura. Ou então ele aparece expandido, né? Quando você põe no congelador, a temperatura vai cair. Vai cair. E o volume vai o quê? Vai subir. Então o volume daquela água vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar. Se você encher demais a garrafa PET, ela estoura, ou ela pode exportar e sofrer uma expansão. É uma dilatação irregular. Mas o mais interessante não é só isso não. Vocês estudaram na química lá, densidade de qualquer substância é razão entre massa e volume. A 4 graus, a água tem o menor volume. Se ela tem o menor volume, ela tem maior o quê? Densidade. Opa! A água então é mais pesada, mais densa a 4 graus? Sim. Então, quando ocorre o congelamento de rios e lagos, em muitos países aí, que o período de inverno congela os lagos, os rios, ou até o mar, em cima fica congelado,
congelou e a água que está a 4 graus mais pesada vai lá para o fundo. Então, em lagoas, rios, mares, onde está congelado, lá a água a 4 graus vai lá na parte mais funda de onde estiver, favorecendo reprodução de plantas, animais, vida aquática. É uma riqueza fenomenal que pertence ao conhecimento divino, eu acredito, porque Canadá, por exemplo, congelou o punhado de lago lá. Quando volta a derreter, tem muito peixe. Ué, então os peixes reproduzidos lá no fundo, porque a água lá embaixo está 4 graus. Muito bacana. Isso aí já é dilatação volumétrica, não é linear, né? Porque a água ocupa 3 dimensões: comprimento, largura e altura, volumétrica. Então tá aí, terminamos o PET 6, meia dúzia. Vá enviando as atividades nos e-mails de cada professor. Tirem dúvidas. Se você escrever na apostila, tira foto, manda sua foto. Se quiser copiar só a resposta, PET 6 ou 5, sei lá, ou 4. Primeira semana, número 1, resposta, tá. 2, resposta, tá. Põe numa folha, tira a foto, manda para nós. Cumpra a sua atividade de estudante, carga horária, para você ser promovido no ano, porque tudo indica que vamos fechar o ano letivo em janeiro. Então nós vamos ter conselho de classe. Não deixa para depois. Eu tenho mais um recadinho para você. Deixa eu ver na gravação se vai dar tempo ali. PET 300 anos de Minas Gerais. Cada aluno tem que fazer uma carta, ler o PET, tem instrução. Cada turma tem um coordenador, um professor que vai receber essas cartas. Essa carta vale para o aluno 100 horas aulas. 100 horas aulas é muita coisa. Fazer uma carta e enviar por e-mail e computar para você na escola que você entregou é um ganho muito grande que o governo está dando essa ajuda para fortalecer vocês a serem promovidos, ok? Não esqueçam de estudar o PET 300. Entra no Estude em Casa da Rede Minas. Tem também Rede Minas é YouTube para ver aula, mas no estudeemcasa.educacão, lá tem o PET 300, tá ali, ou baixa, né? E vá interagindo com o seu professor da sua turma para ver para quem você vai mandar essa carta aí. Ok? Um abraço, obrigado pela atenção, até a próxima aula. Encerramos o PET 6 e no final do mês vem o PET 7, dezembro. Eu acho que por aí, se vier coisa nova, né? Vamos aguardar. Um abraço a todos.